Você já parou para pensar o que realmente acontece com a alma na hora do velório? Enquanto as pessoas choram, conversam baixinho, olham o caixão, mandam mensagens no celular e comentam sobre a vida de quem partiu, o que a alma diante de Deus mais procura naquele momento? Santa Catarina, com sua sensibilidade espiritual, entendia que a morte não é um instante isolado, mas uma travessia cheia de mistério, amor e responsabilidade. Ela via que naquele momento em que o corpo é velado, a alma está diante de Deus, mas ainda ligada de algum modo àqueles que ficaram. E o que essa alma mais deseja não é luxo, elogios, flores caras ou discursos longos. O que um dia ela revelou em sua maneira de ensinar é que a alma procura algo muito simples, mas que quase ninguém vê: caridade verdadeira, oração sincera, perdão oferecido e oferecido de novo, fé que intercede em vez de apenas comentar. Se você estivesse sendo velado hoje, o que você gostaria que fizessem por você? Conversas vazias ou orações que abrem caminho para a eternidade? Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Santa Catarina contemplava a morte à luz de Cristo, não como um fim trágico, mas como uma passagem. Ela olhava para o momento do velório não com curiosidade mórbida, mas com amor espiritual. Para ela, aquele ambiente em que o corpo é exposto, as coroas se acumulam e os rostos se aproximam é um lugar misterioso de encontro entre o tempo e a eternidade. Ali, Deus visita os vivos e acolhe o falecido. Ali, o céu se faz mais próximo e o purgatório se faz mais urgente. A morte é a hora da verdade, poderíamos resumir seu pensamento. E nessa hora, a alma, libertada das máscaras, dos fingimentos e das aparências, começa a ver com clareza o que realmente importa. Por isso, o que ela mais procura no velório não é luxo, homenagem, música bonita, é socorro. Socorro em forma de oração, de missa, de perdão, de oferecimento. Você já esteve num velório em que se falou muito, mas se rezou pouco? Ela via em oração que o maior sofrimento de muitas almas no purgatório é perceber quanto tempo os vivos gastam em torno do corpo, mas quão pouco oferecem pela alma. Flores que murcham em poucas horas, comentários sobre a aparência, recordações misturadas com críticas, e tão poucos terços rezados, tão poucas almas recolhidas em silêncio, tão poucos corações realmente elevados a Deus. Santa Catarina dizia em sua linguagem que a alma não precisa que falem sobre ela, precisa que falem com Deus por ela. A alma não está interessada em ser exaltada aos olhos dos homens, mas em ser sustentada pela misericórdia de Deus. A maior dor naquele momento é ouvir muitas palavras sobre si, mas sentir pouca intercessão em seu favor. Se você pudesse voltar ao último velório que participou, como teria sido se, ao invés de tantas conversas humanas, houvesse mais súplicas? Ela sabia também que naquele momento a alma procura uma coisa que muitas vezes faltou em vida: perdão. Perdão recebido e perdão oferecido. Quantas histórias ficam mal resolvidas, quantas mágoas guardadas, quantos depois eu falo, um dia eu resolvo, que nunca aconteceram. No velório, a oportunidade exterior parece ter se perdido. Mas, diante de Deus, a alma vê toda sua história numa luz nova e deseja ardentemente que o amor cure aquilo que na terra, o orgulho não deixou curar. Por isso, um dos maiores presentes que se pode dar a quem partiu naquele instante é dizer, diante de Deus: Senhor, eu perdoo o que ele, ou ela me fez, e Senhor, perdoa também o que eu fiz. A alma, na hora do velório, procura esse tipo de amor, um amor que lava, reconcilia, costura o que a vida rasgou. Você guarda alguém no coração que, se morresse hoje, você sentiria culpa por não ter perdoado? Santa Catarina compreendia que o velório é um lugar de combate espiritual. De um lado, a graça de Deus que quer usar aquele momento para converter, consolar, purificar, despertar. Do outro, o inimigo, que quer transformar tudo em formalidade, superficialidade e distração. É impressionante como, mesmo diante de um corpo inerte, muitos corações se distraem com assuntos banais, fofocas, comentários ácidos, comparações.
A alma diante de Deus sofre ao perceber isso. Gostaria que aquele tempo fosse transformado em súplica, e não em palco de vaidades ou desapegos frios. Santa Catarina, se pudesse falar conosco ali, diria: este é um chão santo. Aqui falem baixo, mas rezem alto. Você já se deu conta de que o modo como se comporta num velório pode ser consolo ou ferida para a alma que partiu? E o que a alma mais procura, segundo o espírito de Santa Catarina, é justamente aquilo que mais nos custa: oração sincera. Não aquelas fórmulas recitadas com pressa, como quem cumpre tabela, mas uma oração que nasce do coração. Um Pai Nosso dito de fato, um terço rezado com fé, um momento de silêncio cheio de presença. A alma agora já sabe que Deus é tudo. Na hora do velório, ela deseja ardentemente que os seus também descubram isso. Ela não quer apenas ser lembrada, quer que os vivos encontrem o caminho, para que um dia se reencontrem na luz. Por isso, uma simples jaculatória, Jesus, misericórdia pelas almas, pronunciada aos pés do caixão, vale mais do que 1000 elogios. Você costuma rezar de verdade quando vê alguém sendo velado ou se deixa levar apenas pelo ambiente? Santa Catarina iluminava esse mistério com outra verdade. A alma, na hora do velório, já não se importa com a imagem que deixou, com o status, com as conquistas. Ela se importa com aquilo que permanece diante de Deus, o amor que deu, o amor que recebeu, o amor que negou, as vezes em que respondeu à graça e as vezes em que a rejeitou. E por isso ela procura também algo no coração dos vivos: conversão. A alma que contempla, ainda que de modo misterioso, a verdade sobre sua vida, deseja ardentemente que seus familiares não repitam seus erros, que não caiam nos mesmos apegos, que não acabem presos às mesmas correntes. É como se ela clamasse silenciosamente: aprendam com a minha partida o que eu demorei a enxergar. Quando um velório te toca, você permite que aquilo te converta, ou sai dali tentando esquecer rápido? Segundo o espírito de Santa Catarina, o velório é uma escola de eternidade. A alma que parte se salva, deseja que os outros se salvem também. E se ainda está em purgatório, deseja ser ajudada. Em ambos os casos, ela procura os mesmos tesouros: missas oferecidas, terços rezados, pecados renunciados, pecados perdoados, obras de caridade feitas em seu nome. Nada disso é simbólico. Tudo tem peso real diante de Deus. A missa é como uma ponte de luz, o terço como um fio de misericórdia, a esmola como um gesto que repara egoísmos, o perdão como uma chave que fecha portas abertas à condenação. E a alma ali espera que alguém se lembre de fazer isso. Você já prometeu rezar por alguém no velório e depois esqueceu? Santa Catarina também nos faz ver que o velório é um momento em que o céu se aproxima com força incomum. Deus fala pela fragilidade daquele corpo, pela dor dos que choram, pelo silêncio que às vezes cai como um véu sobre a sala. E o que a alma mais procura nessa hora é que os vivos não endureçam o coração. A pior resposta a um velório é sair dali exatamente como se entrou, com os mesmos pecados consentidos, a mesma vida morna, os mesmos vícios queridos, o mesmo afastamento de Deus. A alma diante de Deus gostaria de poder gritar: não deixem passar esta hora. Aproveitem essa dor para voltar ao Senhor, mas não pode. Quem precisa falar são os sinais, o evangelho, o sacerdote, a consciência. E quantas vezes tudo isso é sufocado por um medo estranho de olhar para a própria morte? Quando foi a última vez que a morte de alguém te fez mudar algo concreto em sua vida? Na linguagem de Santa Catarina, a alma também procura no velório um olhar de fé. Não é apenas o choro humano que consola, mas o choro regado pela esperança. Há choros que afundam na revolta contra Deus, na murmuração que repele a graça. E há choros que se derramam no colo do Pai, como quem diz: eu não entendo, mas confio. A alma que partiu se alegra muito mais com lágrimas que rezam do que com lágrimas que acusam. Ela procura esse tipo de olhar, um olhar que chora, mas que por trás do véu molhado repete: Jesus, eu confio em vós. Quando você chora num velório, seu choro é oração ou apenas desespero?
Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E há ainda algo delicado que Santa Catarina nos faria perceber. A alma no velório procura ser amada na verdade, não idealizada na mentira. Não precisa que a transformem em santo automático, nem que escondam tudo o que foi difícil. Precisa, isso sim, que a entreguem à misericórdia. Dizer, ele era perfeito, nunca errou muitas vezes não é caridade, é negar a realidade. Mais caridoso é dizer, Senhor, ele teve suas misérias e suas lutas como nós, por isso confiamos o seu destino ao vosso coração. A alma deseja esse tipo de verdade amorosa, porque é nesse terreno que Deus derrama a misericórdia. Você costuma falar da pessoa falecida com verdade e caridade, ou cai na tentação de rótulos vazios? A pergunta então volta para nós: se você morresse hoje, o que mais gostaria de encontrar na hora do seu velório? Gente distraída ou almas em oração? Frases bonitas ou pedidos de perdão? Flores luxuosas ou missas oferecidas? Deus está te dando tempo para, desde já, preparar aqueles que um dia estarão diante do seu corpo. E mais ainda, para aprender a estar diante do corpo de quem já partiu com o coração correto, recolhido, orante, humilde, crente na eternidade. Você já reparou como, em alguns velórios, parece que o ambiente inteiro pede silêncio, mas as pessoas preenchem tudo com barulho? Santa Catarina dizia que a alma, naquele momento, procura justamente o contrário do que o mundo oferece. Menos falatório, mais silêncio, menos curiosidade, mais recolhimento, menos presença apenas física, mais presença de coração. Ela via que o silêncio, quando é habitado por Deus, se torna como um manto colocado sobre o corpo e sobre os vivos. A alma sente esse manto como consolo, porque o silêncio orante é espaço aberto para a misericórdia agir. Já o barulho vazio, as conversas soltas, as risadas inconvenientes, as fofocas, tudo isso chega como peso. A alma, então, procura um só coração que se recolha, que faça daquele lugar um pequeno santuário. Você já foi em algum velório, aquele que escolheu ficar mais em oração que em conversa? Santa Catarina tinha uma sensibilidade muito fina para perceber o que uma alma deseja quando deixa esta vida. Ela dizia que muitas vezes, aquilo que a pessoa mais temeu em vida, ser esquecida, ser julgada, ser criticada, perde completamente o sentido diante de Deus. A alma, agora, não quer mais aplausos ou defesas, quer verdade e misericórdia. Quer que as pessoas a vejam como ela é, alguém que lutou, errou, acertou, feriu e foi ferida. E nessa verdade deseja que ninguém a condene nem a canonize automaticamente, mas que todos a entreguem nas mãos do Pai. A alma, na hora do velório, procura olhares que digam, mesmo em silêncio, nós te confiamos a Deus. Ele sabe de tudo. Ele é justo e misericordioso. Você já conseguiu olhar para alguém que partiu com essa mistura de verdade e confiança, sem negar as falhas, mas sem negar a esperança? Ela também ensinava que a alma, já na luz de Deus, começa a enxergar com clareza as relações que viveu. Vê onde amou pouco, onde amou mal, onde não soube dizer eu te amo, onde não pediu perdão, onde não perdoou. E por isso, um dos maiores desejos da alma, especialmente se for uma alma em purgatório, é que os seus se reconciliem entre si. Quantas famílias se desentendem justamente na hora do velório? Discussões sobre herança, brigas antigas que reaparecem, rancores que explodem. A alma diante de Deus sofre com isso mais do que com a própria morte. Ela gostaria de gritar, parem, não façam da minha partida um campo de guerra. Usem esta dor para se unirem. Santa Catarina diria que naquele momento, uma das maiores caridades que podemos fazer a quem partiu é não alimentar divisões, não usar a ocasião para desfazer laços, mas para sarar feridas antigas. Você já presenciou uma desavença num velório e sentiu lá dentro que aquilo feria alguma coisa sagrada? Na visão espiritual da santa, a alma também procura, no velório,
alguém que ofereça tudo aquilo que ela não conseguiu oferecer em vida. Talvez a pessoa tenha sido de pouca oração, pouco afeita às coisas de Deus, talvez tenha vivido distante dos sacramentos. Agora, diante da verdade, a alma percebe o quanto isso faltou, e deseja com ardor que alguém entre os seus se levante como intercessor. Um filho que reza, um neto que oferece missas, um amigo que assume o compromisso de rezar o terço por ela, uma pessoa que decide confessar-se em intenção daquela alma. Santa Catarina insistia: Deus costuma levantar em cada família um coração orante para socorrer muitos. Talvez no velório, a alma esteja procurando justamente isso. Quem será o coração que repara a história que ela não soube escrever com Deus? Você já pensou que pode ser chamado a ser essa pessoa na sua casa? Ela via ainda que a alma, na hora do velório, procura ser tratada com dignidade. Isso começa no cuidado com o corpo, não por vaidade, mas por respeito, e se estende ao tom das conversas, à maneira de se vestir, ao modo como se está naquele ambiente. Santa Catarina diria que o velório é um prolongamento do batismo. O corpo que um dia foi marcado com água e espírito está agora sendo devolvido ao Pai. Por isso, a alma se alegra quando vê gestos de respeito, quando percebe que os seus não transformam aquele momento em espetáculo, nem em ocasião para se mostrar, mas em ato de fé. A dignidade está no detalhe, no sinal da cruz feito devagar, no beijo na testa acompanhado de oração, na mão pousada sobre o caixão com uma súplica e não com desespero. Você se lembra de algum gesto simples que tenha te tocado profundamente num velório? Santa Catarina apontava também uma grande tentação, a curiosidade. Quantas pessoas se aproximam do corpo mais por curiosidade do que por amor? Quantas perguntam detalhes da morte, circunstâncias, doenças, acidentes? Às vezes com uma insistência que não respeita a dor dos familiares. A alma naquele momento procura o oposto disso, delicadeza. Ela deseja que sua história não seja exposta em conversas morosas, que seus pecados e quedas não sejam assunto de corredor, que sua intimidade seja guardada. A verdadeira caridade, dizia a santa, é aquela que sabe calar. O velório é lugar de se falar com Deus, não de dissecar a vida alheia. Você já se arrependeu, depois, de algo que comentou num velório e percebeu que aquilo não foi caridoso? E há algo muito bonito. Santa Catarina, em profunda comunhão com a Igreja, sabia que a alma procura, mais do que tudo, a presença da Eucaristia e da Palavra. Um velório que é acompanhado pela missa, pela proclamação do Evangelho, pela bênção do sacerdote, pela recitação do rosário, se torna um último púlpito, onde Deus fala aos vivos e consola o falecido. A alma sente isso como frescor, como água sobre a terra seca. Mesmo que não tenhamos sensações, ali se torna um campo de graça. Ela dizia que quando a palavra de Deus é proclamada junto ao corpo, o céu se inclina sobre a terra. E a alma então procura, mais do que flores, esse perfume de Cristo vindo do altar. Você já notou a diferença entre um velório frio sem fé e um velório onde a oração guia tudo? Santa Catarina também apontava para algo muito concreto. A alma procura no velório gestos de reparação. Se em vida a pessoa foi negligente com a fé, agora um filho pode dizer: Senhor, por tudo que ele não rezou, eu rezo hoje. Se foi alguém que feriu muitas pessoas, um dos familiares pode dizer: Senhor, por cada dor que ele causou, eu ofereço a minha dor agora no teu coração. Se foi alguém que sofreu muito na solidão sem apoio, alguém pode dizer: Senhor, recebe agora todas as lágrimas que ele chorou e que ninguém viu. Esses gestos de reparação têm peso enorme diante de Deus. A alma naquela hora busca quem esteja disposto a compensar em amor aquilo que faltou em amor na sua história. Você já pensou em oferecer a sua própria dor no velório de alguém, como forma de reparar o que ela viveu? Ela dizia também algo que nos toca diretamente. A alma, diante de Deus, procura que os vivos aprendam a viver melhor. Não basta chorarmos no velório e voltarmos para a mesma vida morna, para os mesmos pecados, para as mesmas omissões. A alma se alegra quando vê que sua partida provocou conversões.
Talvez um parente decida finalmente voltar à confissão, outro retomar a missa, outro regularizar sua situação na igreja, outro perdoar alguém com quem não falava. Santa Catarina veria nisso o maior fruto, a morte de um se tornando ocasião de vida para muitos. A alma então procura no velório não apenas consolo para si, mas frutos de conversão nos que ficaram. Você já saiu de um velório decidido a mudar algo concreto, e realmente mudou? Ao mesmo tempo, a santa não ignorava que o inimigo tenta aproveitar o momento de dor para semear revolta. Deus levou cedo demais, não merecia, Deus é injusto. Se Deus existisse, não deixaria isso acontecer. A alma, diante da face de Deus, sabe que Ele nunca é injusto, ainda que nós não entendamos os caminhos da providência. Ela procura então que ao menos um coração, naquele velório, repita com fé: Jesus, eu confio em vós. Esse sim de confiança, repetido apesar das lágrimas, tem força imensa. Ele abre uma porta para a graça entrar naquela família. Santa Catarina diria: uma alma que em meio à dor, confia, salva muitas almas da incredulidade. Você tem pedido a graça de confiar, mesmo quando a morte parece não fazer sentido? Por fim, a alma, naquele momento, procura uma coisa que talvez seja a mais simples e a mais difícil: que alguém continue lembrando dela depois que tudo passa. Porque o velório dura horas, o luto visível alguns dias, mas o purgatório pode durar um grande tempo em medidas que não sabemos. Santa Catarina insistia: o amor verdadeiro não se esgota no enterro, ele continua em forma de oração. A alma então procura quem faça por ela aquilo que muitos esquecem: mandar rezar missas, oferecer comunhões, rezar terços, praticar obras de misericórdia pela sua intenção, lembrá-la em datas significativas não apenas com flores, mas com fé. Você costuma se lembrar dos teus mortos depois que o cemitério fecha, ou a lembrança fica só na primeira semana? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Santa Catarina, se estivesse ao pé do caixão conosco, nos diria: não desperdicem esta hora. O que vocês fizerem aqui, em oração, em perdão, em silêncio, em entrega, ecoará na eternidade. E talvez a alma que está sendo velada esteja procurando exatamente isso em você: alguém que transforme aquele momento em ponte entre a terra e o céu. Você já reparou que no velório existe sempre um instante, breve, quase imperceptível, em que tudo parece parar? É como se o ar ficasse pesado, como se a sala respirasse junto, como se o tempo apertasse o coração de todos ao mesmo tempo. Santa Catarina dizia que esses instantes não são psicológicos, são espirituais. Naquele momento, a alma que partiu está diante da verdade, e essa verdade toca, de algum modo misterioso, os vivos que estão ali. É como se Deus estivesse chamando cada coração para acordar. A alma, nessa hora, procura justamente isso: que os vivos compreendam que a vida é curta, o céu é real, o pecado pesa, a graça cura, e que a morte é o último convite à conversão. Mas quantos desperdiçam esse toque, levantando a cabeça apenas para olhar o celular? Quantas vezes Deus chamou, e nós não escutamos? Santa Catarina dizia que a morte é um sacramento da realidade. Tudo que fingimos, escondemos, maquiamos, justificamos cai. A alma, ali diante de Deus, já não usa máscaras. Ela vê sua história inteira com clareza e procura, entre os vivos, quem esteja disposto a olhar a própria história com a mesma verdade. A alma pensa: tomem minha partida como aviso de amor. Não esperem o último suspiro para buscar o que importa. Ela procura que alguém se ajoelhe, nem que seja mentalmente, e diga: Senhor, muda a minha vida antes que seja tarde. Quem faz isso no velório transforma a dor em redenção. Você já deixou que a morte de alguém te convertesse de verdade? Ou você rapidamente volta à rotina, como se nunca tivesse sido tocado? A santa também via que a alma procura, naquele ambiente, corações disponíveis para reparar o que ela não pôde mais fazer. Há vícios que a pessoa nunca conseguiu abandonar,
há pecados que nunca confessou, há promessas que nunca cumpriu, há missas que nunca rezou, há gestos de caridade que nunca realizou. A alma diante de Deus sente isso com força indescritível, não como acusação, mas como saudade do amor que deixou de viver. Nessa hora, ela procura entre os vivos alguém disposto a dizer: Senhor, eu faço por ela o que ela não fez. Alguém que jejua, alguém que reza, alguém que oferece sua própria luta pela conversão daquela alma. Santa Catarina dizia: o amor que você oferece por outro é contado como mérito do falecido. Você já ofereceu algo, dor, sacrifício, oração, por alguém que já não pode oferecer por si? O velório também se torna um espelho enorme das relações humanas. Santa Catarina observava como a alma olha para os que estão ali e deseja ardentemente que ninguém saia sem fazer as pazes. Muitas vezes quem está no velório precisa perdoar alguém que não está mais ali, ou precisa perdoar outro que está, ou precisa pedir perdão a si mesmo. Quantas famílias se dividem porque ninguém quer dar o primeiro passo, e a alma que partiu chora espiritualmente por dentro, vendo os seus repetirem os mesmos erros que ela repetiu. A alma procura reconciliação, que os filhos perdoem o pai rígido, que os irmãos se reconciliem, que o cônjuge não carregue culpa injusta, que os amigos deixem para trás pequenas desavenças. A morte tem o dom de curar o que o orgulho feriu, dizia Santa Catarina. Você já aproveitou um velório para perdoar alguém? Ou deixou o orgulho falar mais alto? Ela dizia também que a alma percorre, de alguma forma misteriosa, a sala do velório, não para ficar presa aos vivos, mas para ver onde será mais amada. A alma procura quem tem fé, procura quem se ajoelha, procura quem reza. Procura quem, mesmo sem saber como, olha para o crucifixo e diz: Senhor, tenha misericórdia. A alma se sente amparada por essas pessoas. Não porque elas a chamam de santo, mas porque elas a entregam a Deus. Santa Catarina via que a alma sente, de algum modo, a força da intercessão. Não como emoção humana, mas como luz, luz que chega, luz que consola, luz que levanta. Você é, nos velórios que já viveu, luz para a alma que partiu, ou apenas presença vazia? Ela também ensinava que quando alguém se lembra de uma alma no velório e promete rezar por ela, o céu imediatamente registra essa promessa. Mas o inferno também escuta, e tenta fazer a pessoa esquecer. Quantos dizem: vou rezar por ele, e nunca rezam? Quantos prometem missas e nunca cumprem? Santa Catarina dizia que isso é uma das maiores dores das almas, promessas quebradas. Elas esperam, 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 e nada chega. A alma procura naquele momento alguém que cumpra, alguém que faça realmente o que disse. Uma missa, um terço, uma obra de caridade. Você costuma cumprir o que promete quando está num velório? Segundo Santa Catarina, a alma também procura, e essa é das coisas mais bonitas, que alguém acolha sua vida com misericórdia. Não que a ignore, não que a romantize, mas que a olhe com olhar semelhante ao de Deus, olhar que entende, que lamenta, que reconhece as falhas, mas que também reconhece os esforços, as pequenas vitórias, as dores que ninguém viu. Ela dizia: a alma deseja ser lembrada com justiça misericordiosa. E é isso que devemos fazer, lembrar com verdade, mas envolver essa verdade no manto da compaixão. Você costuma lembrar os mortos com esse equilíbrio, sem negar a verdade, sem negar a misericórdia? E aqui vem algo que Santa Catarina repetiria com força: a alma, na hora do velório, quer ser conduzida ao sacrário. Quer que alguém, pelo menos um, ofereça uma comunhão por ela. A Eucaristia é o maior presente que podemos dar a quem partiu. É medicina, é consolo, é libertação. Uma comunhão com intenção pela alma tem mais valor que todas as flores, lembranças e discursos juntos. Você já ofereceu uma comunhão por alguém que morreu? A santa dizia ainda que a alma, ali diante de Deus, procura ser despedida com fé, não com desespero, não com raiva, não com frieza. A fé não impede o choro, transforma o choro em oração. A fé não cancela a saudade, enche a saudade de esperança. A fé não apaga a dor, dá à dor sentido.
A alma procura isso, esperança. E essa esperança nasce quando alguém, mesmo com a voz embargada, diz: Senhor, recebe esta alma. Cuida dela. Dá-lhe a tua paz. Você costuma fazer essa oração no velório ou apenas observa o ambiente? Por fim, Santa Catarina dizia que a alma procura, e talvez essa seja a busca mais profunda, que os vivos aprendam com a morte dela a viver melhor. Nada machuca mais uma alma do que ver seus amados continuarem em pecado grave, permanecerem longe de Deus, desprezarem a confissão, abandonarem a missa. Ela gostaria de dizer: não esperem o meu destino para mudar o seu. A alma deseja que sua própria partida seja um sacramento de conversão para quem ficou. Você já viveu essa mudança? Já deixou a morte de alguém te tornar mais santo? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Santa Catarina, se pudesse tocar seu ombro durante um velório, diria com ternura firme: faz aqui o que um dia desejarás que façam por ti. Porque tudo que oferecemos a uma alma volta um dia para nós em forma de misericórdia. Você já imaginou como Deus olha para um velório? Não como um evento humano cheio de formalidades, mas como uma hora sagrada, cheia de decisão e eternidade. Santa Catarina dizia que enquanto o corpo é velado, 3 mundos estão em movimento. O céu derrama misericórdia, o purgatório súplica ajuda e a terra decide, naquele instante, se será ponte ou muro entre esses dois. Por isso, o que a alma mais procura na hora do velório é justamente a resposta dos vivos. E essa resposta silenciosa ou explícita tem peso eterno. Poucos entendem isso. Poucos percebem que aquele instante é um dos mais importantes da vida espiritual de uma família inteira. Talvez por isso tantos velórios se tornam ocasiões de perdição quando poderiam ser luz. A alma que parte não procura que falem sobre sua vida, mas que falem por sua alma. Ela deseja ser ajudada, carregada, oferecida. Santa Catarina dizia que naquele momento a alma procura um coração que a apresente a Deus. Basta que uma pessoa levante os olhos, incline a cabeça e diga: Senhor, recebe. Basta um filho que reza. Basta um amigo que oferece um Pai Nosso com fé. Basta uma pessoa disposta a fazer ali, naquele chão frio, o gesto que abre portas na eternidade. Você acredita nisso? Que uma única oração feita no velório pode mudar o destino eterno de uma alma? A santa também dizia que a alma procura, naquele momento, uma coisa que quase ninguém espera: verdade. Verdade dita sem dureza, verdade dita sem máscara, verdade envolvida em misericórdia. Não adianta inventar santidade onde não houve, nem esconder pecado sob flores. A alma diante de Deus não precisa ser adocicada, precisa ser entregue. Deus quer que ela venha como é, e deseja que nós a apresentemos assim com humildade e confiança. Senhor, conheceis tudo, por isso entregamos tudo. Essa oração humilde tem mais valor que elogios intermináveis. No seu interior, você tem coragem de entregar alguém exatamente como foi, com luzes e sombras, para que Deus trate aquilo que você não pode mais tratar? Santa Catarina ensinava algo forte: a alma procura ser defendida das línguas humanas. E isso não significa elogios, mas silêncio respeitoso. O falecido naquele momento já não pode se defender de críticas, comentários maldosos, julgamentos. Por isso, ela dizia que uma das maiores caridades é guardar a boca. Se não tens oração, guarda o silêncio, aconselhava. Cada palavra inútil num velório pesa. Cada comentário venenoso fere uma alma que já está fragilizada. Você percebe o peso do que diz, ou do que cala, diante de alguém que já não pode responder? Há também um desejo profundo, que alguém abra o Evangelho naquele lugar, porque quando a palavra é proclamada perto do corpo, algo enorme acontece. O Evangelho ilumina a vida do falecido e também a vida dos vivos. Santa Catarina dizia que nesses momentos a palavra entra como lâmina e como bálsamo, corta a ilusão e cura a alma.
E a alma que partiu procura isso não com os ouvidos, mas com o espírito. Ela deseja que os seus voltem à fé, voltem à missa, voltem à confissão, voltem à vida espiritual. Um velório sem palavra é como uma noite sem estrelas. Quando você esteve no último velório, a palavra apareceu? Ou tudo ficou na superfície? E existe ainda um desejo misterioso da alma, que os vivos ofereçam aquilo que ela mesma não pôde. Talvez ela tenha vivido longe de Deus, talvez tenha tido medo da confissão, talvez tenha evitado os sacramentos, talvez tenha caído em pecados que nunca conseguiu superar. Na hora da morte, tudo isso pesa, não como acusação, mas como saudade da santidade que poderia ter vivido. Por isso, a alma procura alguém que repare. Santa Catarina dizia que Deus aceita esse oferecimento substitutivo com enorme misericórdia. Um rosário rezado por ela, uma esmola dada por ela, uma missa oferecida por ela, tudo isso conta. Você já fez alguma oferta concreta no velório ou depois, para reparar a história espiritual de alguém? Santa Catarina via que a alma, naquele momento, também procura que os vivos não desperdicem a dor. Ela sabia que algumas dores são pedagógicas, servem para acordar a alma. No velório, Deus fala com força, mas a maioria tapa os ouvidos. É ali que muitos poderiam abandonar vícios, cortar pecados, reconciliar-se com Deus, mas adiam. E o pior, adiam para um depois que talvez nunca chegue. A alma, em sua luz recém-encontrada, quer o contrário, que seus amados mudem agora. Agora. E cada vez que um coração ali mesmo decide recomeçar, o céu se abre. Você já tomou algum propósito santo diante de um corpo, e cumpriu? A santa também dizia que a alma procura quem cuide dos que ficaram. Isso é tão esquecido. Muitos, ao morrer, deixam para trás pessoas frágeis, tristes e em choque. A alma deseja que os vivos se consolem uns aos outros, que cuidem uns dos outros, que não deixem o sofrimento virar desespero. A caridade que se faz aos vivos também consola os mortos, dizia. Você costuma consolar os que sofrem ou tem medo de se aproximar da dor? Há ainda algo surpreendente. A alma procura ali no velório alguém que se lembre dela no futuro. Ela sabe que depois de alguns dias a vida volta ao normal. E muitas almas, dizia Santa Catarina, padecem no purgatório por meses ou anos sem que ninguém as recorde. No velório, a alma procura quem diga, mesmo que silenciosamente, eu vou rezar por você. Eu não vou te esquecer. E Deus anota esse compromisso. Você lembra dos seus mortos depois da primeira semana? Ou apenas enquanto o caixão está diante de você? E talvez o mais profundo de tudo, a alma procura paz. Uma paz que não nasce da negação nem de discursos bonitos, mas da entrega total. Senhor, recebe-me. E ela procura que os vivos façam o mesmo. Senhor, recebe esta dor. Recebe esta saudade. Recebe esta família. A paz que desce nesse momento é uma das graças mais fortes que Deus concede, mas só desce onde há fé. Você já sentiu essa paz suave, quase invisível, que às vezes desce num velório e ninguém sabe explicar? Santa Catarina, olhando tudo isso, deixaria para nós 4 conselhos práticos, firmes e simples, para viver o velório de alguém como Deus deseja. Reze mais do que fale. A alma precisa de oração, não de comentários. Ofereça algo concreto. Uma comunhão, uma missa, uma caridade, isso alimenta a alma no purgatório. Perdoe ali mesmo. Mesmo se a pessoa não pedir, perdoe diante de Deus. Converta-se. Use aquela hora para decidir algo sério. Confessar, abandonar um pecado, começar uma mudança. Agora reze comigo. Senhor Jesus, recebe as almas que deixaram esta vida e ilumina aqueles que despedem dos seus. Dá-nos sabedoria para viver essa hora sagrada com fé, amor e silêncio. Santa Catarina, ensinai-nos a consolar com oração e a transformar o velório em ponte de misericórdia entre a terra e o céu. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, acolhei nossas almas na hora da partida.